Olá, boa noite. O motivo dessa conversa hoje, ou a origem dessa conversa, o que deu origem a essa conversa que nós vamos ter hoje, foi aquela aula do Barnabé, onde ele comentava sobre encarnações e reencarnações, e eu fiz uma colocação para Barnabé, em que sendo verdadeira as palavras das nossas entidades, que nós tivemos, muitos de nós tivemos, encarnações no deserto e outras encarnações posterior ao deserto, e alguns têm encarnações na época de Jesus. Então nós tivemos vidas judaicas. Nós fomos israelitas, porque israelita são os descendentes de Jacó, que recebeu o nome de Israel. Então nós fomos israelitas. Os nossos espíritos foram israelitas. Interessante. E eu argumentei com ele dizendo que mais interessante ainda é que eu havia feito um teste de DNA para umas outras finalidades e eu não tenho genética israelita. Eu não sou judeu na minha genética, mas o meu espírito é. E aí eu fiquei matutando e as coisas foram me acontecendo e foram se somando fatos e coisas que eu ouvi e li. Eu digo, pensando, como eu posso ter encarnações como judeu, como israelita, e se eu encarnei, a minha reencarnação foi no Israel do Norte, depois da morte de Salomão, ou melhor dizer, sim, depois da morte de Salomão, eu fui reencarnar na Samaria. E no Novo Testamento se nota aqueles atritos, né, com o pessoal da Samaria. A história do bom samaritano, a mulher samaritana do poço. Então, chegamos a um pensamento do tipo, como eu posso ser, ou como eu posso ter encarnado no povo de Israel, no povo de Deus, e hoje, no século XXI, treinado que eu fui pela sociedade com a anuência da Igreja Romana, eu ser antissemita. Não gostar de judeu, não gostar de árabe e não gostar de muçulmano. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que eu fui treinado a ser antissemita? Foram séculos assim, para chegar nessa característica hoje, de eu nem me dar conta que eu tenho um antissemitismo dentro de mim. Para mim prosseguir o assunto, deixa eu dar uns conceitos assim, que é para clarear a ideia de todo mundo. Deixar bem claro aquilo que eu estou falando. Quem são os árabes? Os árabes é uma tribo semita e ela é oriunda de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar. Agar, aí depende do livro que você usa. Então, árabes são descendentes de Ismael. E hoje, quem são os árabes? Árabes são países que se declararam árabes. E são mais de 17. Então, a Liga Árabe hoje compõe Marrocos, Kuwait, Tunísia, Líbano, o Iraque, o Egito, e países menores que a gente nem ouve falar muito comumente, como Omã, a Mauritânia, a Somália.
na Palestina, na Eritreia, tudo isso são árabes. Nós aqui rimos, ridicularizamos eles nas fronteiras, cidades de fronteira tem muito árabe. E para judiar mais ainda, a gente chama eles de turco. Turcos e árabes ficam bravos com isso. Quem são os cristãos? Cristão é barbada. Seguimos Cristo, os ensinamentos de Cristo. Seguimos o cristianismo. Quem era Jesus? Um judeu, descendente de Davi. E Davi era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. Árabes e judeus, o mesmo tronco, Abraão. Se for falar muito na TV e nos jornais, né? Os islamitas. Os islamitas seguem a religião do Islã. O maior profeta deles é Maomé. E quem segue Maomé é muçulmano. Dentro dos muçulmanos, existem grupos que lutam pelo seu próprio poder, por isso eles brigam tanto entre eles, né? São os xiitas e os sunitas. Um é da linha direta de Moisés, eles queriam que que Maomé deixou um irmão. Então eles acreditavam e lutavam e lutam para que o irmão fosse o substituto de Maomé. E o outro grupo disse, não, nós temos aqui um outro sacerdote totalmente preparado, pleno, que não, muito melhor que o irmão de Maomé. E aí eles acabam brigando entre eles para jogo de força, né? Mas Maomé é descendente de Abraão. E os judeus? Judeu também. Judeu é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Os persas habitam o Irã e são islamitas. Muitos deles são muçulmanos. E os turcos? Os turcos são um povo que se originou lá da Ásia, próximo à Índia, que se firmaram ali naquela porção de terra e muitos deles são muçulmanos. E o sionismo? Sionismo é um movimento que iniciou em 1870, por aí já existia, de judeus que sonhavam em voltar para a Terra Santa, para a Terra Prometida, que ela não é santa, ela é prometida. Santa é as empresas de viagem hoje que usam as viagens para a Terra Santa, mas ela é prometida. Então, sionista é aquele que acredita que Israel deva ter um território. Eu falei que é cultural essa história de não gostar de judeu, árabe e muçulmano. E para vocês verem como isso vem de longe, e a Igreja Romana, nem existia ainda a instituição com o nome Igreja Católica, a Igreja Romana, com todas as igrejas protestantes que saíram dela, já naquela época, eles, se não perseguiam oficialmente os judeus, eles ficavam quietos, deixavam perseguir. Então lá, em Veneza, em 1400, os judeus da cidade, ao fim da tarde, antes do pôr do sol, eles tinham que entrar para dentro de um local, os guardas-chave, ele era murado, os guardas fechavam o cadeado, e quem não entrou, não entra, e quem está lá dentro só sai amanhã. Esse lugar lá em Veneza era chamado gueto. E os guetos se espalharam depois pela Europa para tudo que foi lá. Sempre encarcerando judeu.
grande crime dos judeus, mataram Cristo. Tinham parte com o diabo. Eles faziam coisas abomináveis. No leste europeu, os judeus não foram confinados em bairros, mas determinaram, ali entre Porto Alegre e Viamão tem uma área de terra que está desabitada, vocês vão morar lá. Aí eles construíram uma cidade com o passar dos anos. E aí sim, aí a prefeitura de Viamão e de Porto Alegre queria cobrar o imposto lá, e aí as prefeituras brigavam para saber quem é que ia cobrar o imposto deles. A igreja cristã, muitas vezes, como eu disse, fechava os olhos, não dava a mínima bola, deixava o povo fazer o que quisesse. Era uma época negra, né? Uma noite no período das trevas, todo mundo era bruxo, todo mundo era acusado de bruxaria. E esse sentimento antissemita vem tão enraizado na sociedade que eu estudava no Champagnat na década de 1960, talvez por 1965. E um marista lá chegou um dia na aula de religião e disse, não, o Pai Nosso foi trocado de perdoai as nossas ofensas para nossas ofensas, deixamos de dizer perdoai as nossas dívidas, porque os judeus gostam muito de dinheiro, então eles não podem perdoar as dívidas. Pois é, né? Eu tinha 12 anos. Mais tarde, crescendo, eu descobri que judeu não reza o Pai Nosso. Então, por que que eles quiseram mudar o Pai Nosso? Mudaram porque quiseram. E os judeus levaram a culpa. E os judeus, no ano 70, a gente diz que eles foram expulsos. Eles mesmos se mandaram, porque houve uma rebelião no ano 66, mais ou menos. Começa uma rebelião judaica contra o poder romano. E eles começam a enfrentar Roma. E aí Roma decide o seguinte: entramos pelo norte de Israel e vamos matar e botar para a rua todo mundo. E sucessivamente eles vêm descendo, passam por Jerusalém, destroem o templo, e o rei Herodes, o Grande, por volta de 10 ou 15, 20, 30 anos antes de Cristo, construiu uma fortaleza mais abaixo, em Massada. Era um morro. E os caras se trincheiraram lá em cima, levaram 3 anos para tirar o que sobrou de judeu lá de cima, e o resto saiu mundo afora, perseguido por Roma. E assim as coisas foram andando, foram perseguidos por Roma. Depois, Roma vira cristã, toda a perseguição que Roma já fazia aos judeus continuou. E isso entrou no imaginário da sociedade e todos passaram a perseguir judeus. Jesus Cristo, com o passar dos anos, ele foi aloirado no cabelo, deram o olho azul para ele, transformaram ele num europeu, e tudo que é gente ruim é judeu. Mas e Jesus Cristo, o que era? Jesus Cristo era judeu. Ele nasceu dentro dos descendentes de Davi. E Davi, como nós já falamos, é descendente de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jesus é judeu, de mãe judia e pai judeu. Quando Jesus tinha 8 dias de vida, levaram ele ao templo para fazer a circuncisão. Ele foi circuncidado. Nesse dia, ele foi apresentado ao templo com 8 dias. Tem então as profecias, né, de Ana e do outro sacerdote que estava junto. Eles reconhecem o menino como Salvador e profetizam para Maria
que uma espada de dor transpassará o teu corpo, porque ele será grande, será maior do que as nações. Aos 12 anos ele vai para o templo, ser apresentado ao templo, que é uma cerimônia que até hoje existe, os judeus fazem. Isso já existia na época de Moisés. Ele é apresentado ao templo com 13 anos. E nas próprias escrituras, Jesus subia a Jerusalém na Páscoa, em Sucô, no tabernáculo, todas as festas que tinha que ir a Jerusalém, Jesus ia. Ele se confrontou e se degladiou com os mercadores na volta do templo, brigou com os sacerdotes. E ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. E acusava os sacerdotes e os escribas, os fariseus, de falarem que deveríamos cumprir, porém não cumprir. Então, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz para ele: sai aqui da tua parentela aqui em Ur e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu, nem perguntou aonde, nem pediu um mapa para chegar lá. Ele foi. Então, Deus prometeu para Abraão: tu, Abraão, vai abençoar diversas nações. E eu, Abraão, abençoarei a todos aqueles que te abençoarem. As nações que abençoarem Abraão, as nações que abençoarem Israel, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Palavras de Deus, está lá no capítulo 12. Pois é, já temos 17 minutos, para não incumpridar muito a conversa. Vamos pegar o império mais poderoso, que foi os romanos. Os romanos destruíram Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Eles destruíram Israel. Não ficou pedra sobre pedra. Eles derrubaram o templo, derrubaram as sinagogas, tudo o que ele era dos judeus, eles derrubaram. Mudaram os nomes da Cesareia de Filipe, mudou o norte do mar da Galileia mudou de nome, e eles foram trocando os nomes para que aquele povo que ultrajou e tentou derrotar Roma não existisse. Eles queriam apagar com tudo. Quem foram apagados da história foram os romanos. Hoje sobrou uma língua romana, que é uma língua morta, falada só por alguns setores da igreja, serve como base do direito, e cada vez menos citações em latim, cada vez menos pessoas sabem que existe latim. Sobraram os prédios que eles construíram, a cultura romana praticamente sumiu, porque eles eram politeístas, e metade do mundo hoje, por intermédio de judeus, cristãos e muçulmanos, são monoteístas, porque vem tudo do mesmo tronco, Abraão. Eu não estou falando muito de muçulmanos, que é um assunto mais delicado e bem mais complicado. Então, hoje, eu vou pincelar muçulmanos e vou me ater mais aos judeus. E aí, judeus renascem das cinzas em 1948, depois da guerra. Sim, e foi esse antissemitismo crônico, latente dentro de nós, que na Europa permitiram que, com a ascensão de um regime do Hitler, com todas as suas forças nazistas, fizesse o que fizeram.
porque as pessoas estavam acostumadas que judeu era ser inferior, que vivia fora da sociedade. Então, para eles não foi espanto os judeus serem cada vez mais jogados para os cantos. A Europa era assim. Na Polônia, hoje, é proibido falar sobre os colaboracionistas poloneses ao Estado alemão com relação aos judeus. Muitos judeus voltaram para casa depois da guerra, foram mortos por aqueles que tomaram posse das casas que eles tinham. Em 1947, a ONU, a Organização das Nações Unidas, dá um Estado físico para Israel. E, ao mesmo tempo, ela cria um Estado palestino. Israel faz a independência em 48 e o Estado palestino não foi fundado de fato, porque a Jordânia não quis ceder o território. E todos aquela Liga Árabe que eu comentei lá no início, aqueles mais de 17 países, declararam que não reconheciam o Estado de Israel. E eles estão brigando lá até hoje porque não reconhecem o Estado de Israel. Alguns países já começaram a ver que não tem mais sentido essa briga com Israel. O Egito é um deles. A Copa do Catar mostrou que eles não fazem mal ao Catar. Tanto que na Copa foi a primeira vez em mais de 75 anos que existe Israel que um avião saiu de Tel Aviv e pousou no Catar com turistas. Então, Israel cresce naquele deserto. Israel está fazendo coisas naquele deserto inimagináveis. São os melhores, tem as melhores técnicas de irrigação. O deserto está florindo e eles acharam lá em Massadon, essa fortaleza que foi destruída pelos romanos, 36 sementes de... já digo o nome. E foram lá, porque é a árvore que dá o mel, tá? Que eles chamam mel de... Ah, mas que branco que me deu. E eles foram lá e pegaram essas 36 sementes, eles acharam lá em 1950, e alguma coisa, eu falo 50, mas é a década, tá? E aí em 1970 e 80, o que nós vamos fazer com isso? E aí começaram a procurar, aí no ano 2000 plantaram as sementes. Das 30 e tantas sementes, se não foram 37, foram 34, nasceu um pé de tamareira, um pé macho. E esse pé está sendo cruzado com uma outra tamareira, que eles acharam uma semente um pouco mais jovem, que só tem uns 1.700 anos. E essa já deu fruto, já provaram as tâmaras desses dois pés milenares, e o gosto da tâmara é melhor do que o gosto da tâmara de hoje. Então eles estão atrás. Sim, e aí botaram o nome do pé de Matusalém, e Matusalém já gerou Adão e já gerou uma Eva, porque é pé macho e fêmea. Então, vamos lá pensar no que disse Deus a Abraão: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoem. Então, vamos abençoar Israel, nem que seja para que Deus nos abençoe. Boa noite.